A tecnologia está progredindo mais rápido do que nunca, com novas ideias revolucionárias sendo exploradas todos os dias, desde fazendas flutuantes até computação avançada. Aqui estão as 15 tecnologias emergentes mais incríveis. Número 15. Lançamento por spin. Nos últimos anos, houve muito foco em empresas privadas de espaço e em busca por desenvolver veículos que possam levar clientes pagantes para a órbita. Mas a realidade é que, especialmente com a poluição que a viagem espacial tradicional cria, esses avanços não farão diferença para pessoas, exceto para bilionários, por um bom tempo. No entanto, há uma empresa menos conhecida que está fazendo grandes progressos para tornar as tecnologias especiais muito mais baratas, verdes e acessíveis. Só que seu foco está em satélites e não em viagens humanas. Conhecida como lançamento por spin, o conceito é, na verdade, bastante simples, embora seja, claro, extremamente complicado de colocar em prática. Fundada em 2014 e financiada por grandes empresas como a Airbus e a Google, estão construindo um sistema de lançamento por energia cinética para inserir satélites em órbita, ao invés de confiar em foguetes químicos. Para isso, eles desenharam uma centrífuga selada a vácuo, que irá girar objetos antes de liberá-los no espaço a velocidades de até 5.000 milhas por hora. E uma vez que cheguem a uma altitude suborbital, um estágio propulsor convencional pode assumir. Este conceito reduz significativamente a quantidade de combustível que precisa ser queimado e, para melhorar ainda mais, toda a energia usada para alimentar a centrífuga é derivada de fontes verdes, como sol e vento. A empresa já provou que a maioria dos componentes convencionais de satélite é capaz de suportar os 10.000 Gs que serão submetidos durante um lançamento. O projeto custará menos de $500 milhão enviar um satélite para o espaço, em vez das dezenas de milhões que atualmente custa. Com a versão de teste já construída e realizando lançamentos, eles esperam que o dispositivo de tamanho completo esteja pronto dentro de alguns anos. Isso pode revolucionar permanentemente o lançamento de satélites. Número 14. Grafeno. A indústria está sempre procurando novos materiais para oferecer desempenho mais forte e confiável. E espera-se que o grafeno seja a próxima revolução. É uma substância que há muito tempo foi teorizada, mas tem se mostrado tão complicada de ser fabricada que levou até agora para se tornar viável. Como o nome sugere, é derivado do grafite, que é o material com o qual você está familiarizado e que é usado em lápis, feitos inteiramente de átomos de carbono. O grafite é uma estrutura tridimensional, mas o que é emocionante sobre o grafeno é que é bidimensional. Isso significa que o carbono é perfeitamente arranjado em uma formação de favo de mel hexagonal com apenas 0,3 nanômetros de espessura e apenas 0,1 nanômetros entre cada um dos átomos. Na prática, essa nova disposição oferece benefícios enormes que ainda estão sendo compreendidos plenamente. O grafeno, por exemplo, pode conduzir eletricidade com muito mais eficiência do que o cobre. É 200 vezes mais forte que o aço, mas 6 vezes mais leve. É quase completamente transparente, pois absorve apenas 2% da luz e é impermeável a gases, mesmo os mais leves. E também pode ter componentes químicos adicionados à superfície para alterar suas propriedades. Os pesquisadores veem o grafeno mais como uma plataforma que os desenvolvedores poderão organizar de uma forma que atenda às suas necessidades. Por exemplo, pode revolucionar tecnologias de tela sensível, ser incorporado para fazer materiais compostos mais leves e ter vários usos em eletrônicos também. As possibilidades são realmente infinitas. Espera-se que seja possível produzi-lo em quantidades comerciais dentro da próxima década. Número 13. GPS-3. Começando em 1973 e completado em 1993, a rede de satélites GPS americana foi o primeiro sistema de navegação global e revolucionou a forma como todos determinamos onde estamos na Terra.
No começo, os benefícios foram previstos para uso militar, mas a tecnologia teve um impacto em todas as nossas vidas, desde a forma como alguns eletrônicos funcionam até sistemas de GPS e rastreamento baseado em localização. O problema com o GPS é que os 24 satélites originais, juntamente com outros adicionados posteriormente, não oferecem uma resolução perfeita e são precisos apenas em alguns metros. Eles também não oferecem cobertura total ao redor do mundo, como qualquer pessoa que tenha tentado usar o rastreamento de localização em áreas montanhosas ou densas, em ambientes urbanos, sabe? E os sinais são relativamente simples de bloquear, o que é uma ameaça constante para o uso militar. Portanto, há uma grande demanda por melhorias no sistema, e a tecnologia já foi desenvolvida para fazer isso. Conhecido como GPS-3 e construído pela Lockheed, os satélites já estão sendo lançados, e é esperado que atualize completamente a rede dentro de alguns anos. Quando o projeto estiver completo, os sinais serão muito mais precisos do que agora e 8 vezes mais fortes para que não possam ser bloqueados, resultando em melhoria da integridade do sinal e maior precisão. Número 12. Fazendas flutuantes. À medida que a população mundial continua a crescer, um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente é como produzir alimentos suficiente para atender às necessidades de todos. Incrivelmente, cerca de 30% da superfície terrestre global é dedicada à agricultura, sendo 1/3 dela usado para cultivos e os 2/3 restantes para pastoreio de animais. Isso não só restringe as áreas potenciais para habitação, como também incentiva a grande escala de desmatamento e mudanças de habitats para criar mais terra para a agricultura. Algumas empresas estão por alternativas a isso. E quando você pode ter ouvido falar de fazendas verticais que buscam melhorar a produção para o mesmo tamanho de área, outras estão procurando soluções mais radicais. Uma delas é a ideia de fazendas flutuantes, que podem envolver a construção de complexos gigantes que ficam na superfície do oceano. Podem ser transferidos para onde são necessários e, o mais importante, são temporários. Eles aproveitam áreas que não seriam usadas para mais nada e as transformam em um bem rentável. Incrivelmente, uma já está em operação há vários anos no porto de Roterdã, na Holanda, onde uma empresa chamada Belladon construiu uma plataforma flutuante projetada para criar 40 vacas da raça Holstein. Todas são ordenhadas por robôs. Ao produzir o produto o mais próximo possível do consumidor final, elas também estarão reduzindo os custos de transporte. Eles também planejam instalar fazendas flutuantes em regiões que sofreram com desastres, para restaurar a produção de alimentos muito mais rapidamente do que seria possível de outra forma. Número 11. Computação na borda. A forma como usamos computadores mudou significativamente nas últimas décadas. E o mesmo aconteceu com a forma como a tecnologia é projetada para nos oferecer o melhor serviço. No início, tudo era feito em um único dispositivo em nossos lares. E agora, usamos principalmente a computação em nuvem, onde a maioria das atividades, desde nossos e-mails a documentos e praticamente tudo mais, é mantido online. E nossos dispositivos são essencialmente janelas que nos cedem acesso a isso. O problema da computação em nuvem é que a maioria das empresas depende da infraestrutura de apenas alguns provedores de nuvem: Amazon, Microsoft, Google e IBM, com a Amazon sozinha representando 47% do mercado. Basicamente, tudo o que pode ser movido para a nuvem já foi feito, e há muito pouco espaço para crescer nesse espaço. Então, outros estão explorando a chamada borda da nuvem. O que isso realmente significa é que eles estão explorando maneiras de trazer o processamento e o armazenamento da nuvem geograficamente mais próximos dos usuários para melhorar a experiência. Em vez de depender apenas de alguns centros de dados, mais trabalho será feito localmente. E a ideia é que isso reduza significativamente a latência, melhore a privacidade e a segurança e ajude a reduzir a quantidade de banda sendo usada para que a estrutura não se curve sob a pressão do uso aumentado. De muitas maneiras, pode parecer que estamos voltando à ideia da computação em nuvem, mas, na verdade, estamos aproveitando-a ao máximo.
Se a autorização por impressão digital ou facial for tratada diretamente por seu smartphone, em vez de esperar uma resposta de um servidor, você poderá acessar seu conteúdo online de forma muito mais fácil. De forma semelhante, os carros automáticos são altamente o melhor exemplo de computação em borda. Em vez de esperar uma resposta de um servidor, eles podem funcionar de forma independente, mas ao mesmo tempo precisam ser controlados centralmente para que sejam atualizados automaticamente e os algoritmos possam ser melhorados. Número 10. Concreto autocurativo. O concreto é um dos materiais de construção mais importantes utilizados em todo o mundo e é o segundo mais consumido depois da água. É incrível que 2 vezes mais concreto é usado na construção do que tudo mais combinado, o que equivale a mais de 3 toneladas por pessoa no mundo a cada ano. O problema é que, apesar de ser um material resistente e durável, é suscetível a desgaste e pode desenvolver rachaduras e buracos que afetam sua estabilidade a longo prazo. Isso significa que precisa ser mantido e substituído para evitar desastres, o que pode ser caro. Mas pesquisadores encontraram uma nova solução: o concreto autocurativo. Adicionando fragmentos bacterianos à mistura de concreto, juntamente com uma fonte de alimento, como o extrato de levedura, algo incrível acontece. Quando o concreto se racha, as bactérias são expostas ao oxigênio e à água e começam a consumir o alimento e se multiplicar, produzindo cálcio carbonato ou calcário como subproduto. Isso, por sua vez, sela a rachadura novamente. E se feito corretamente, significa que você nem sequer conseguirá ver aonde a rachadura havia se formado. Para pequenas aberturas, o processo pode ser concluído em cerca de 14 dias e impedirá que elas se ampliem e se tornem um problema maior. É esperado que, eventualmente, todo o concreto inclua tecnologia como essa e que os dias de falhas potencialmente perigosas estejam encerrados. Número 9. Células de combustível de hidrogênio. A indústria automotiva está passando por sua maior mudança na memória viva, com praticamente todo fabricante tentando desenvolver suas próprias tecnologias para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Embora as concepções elétricas e de bateria pareçam ser a via para frente, elas certamente não são uma solução mágica. Há preocupações com o fornecimento de energia verde para todos os que precisam e o fato de que nossas redes elétricas simplesmente não estão projetadas para lidar com as cargas que serão necessárias. Mesmo se isso fosse resolvido, há também o fato de que as baterias são relativamente muito pesadas para a quantidade de carga que podem conter e, embora possam ser adequadas para carros, ainda não estão em um lugar onde são viáveis para caminhões, navios ou aviões maiores. É por isso que outra solução é necessária, e o candidato mais provável é o combustível de hidrogênio. O hidrogênio pode ser produzido por uma série de métodos, como gás natural, energia nuclear, biomassa e até outras fontes renováveis. Quando é usado, o único subproduto é água. No Reino Unido, um trem já foi equipado com esse conceito de células de hidrogênio e está passando por testes, enquanto fabricantes de aeronaves, como a Airbus, veem isso como um alvo muito mais viável no futuro próximo do que a eletrificação total. E as empresas de carros também estão examinando como pode ser usado. A tecnologia está se aproximando da etapa em que é possível em uma ampla gama de aplicações e é apenas uma questão de tempo até que se torne comum. Número 8. Constelações de satélites. À medida que o custo de lançar satélites em órbita reduz, e com uma melhoria no design de componentes e nas potenciais utilizações da tecnologia espacial, várias grandes empresas de tecnologia estão explorando a viabilidade de criar suas próprias constelações de satélites. A ideia de uma rede de satélites para realizar uma função não é exatamente nova. Afinal, já existem 6 constelações diferentes de satélites de navegação, como o GPS e várias constelações de comunicação de ida e volta, mas essas têm tradicionalmente usado apenas algumas dezenas de nós para operar. Recentemente, a SpaceX está criando sua própria constelação chamada Starlink,
que, quando concluída, fornecerá acesso à internet em quase todo o planeta. É incrível que isso envolva o posicionamento de até 12 mil satélites em órbita para dar uma cobertura ótima. Embora a empresa possa estar abrindo caminho, não é a única organização a considerar fazer isso. A Boeing, a OneWeb e a Amazon também estão explorando a possibilidade de desenvolver suas próprias constelações para fornecer acesso à internet. E isso é apenas a ponta do iceberg quanto ao que pode ser usado. Se você olhar para cima quando estiver escuro, já pode ver alguns desses satélites. E se o progresso continuar ao ritmo atual, o céu noturno pode logo estar cheio deles. Número 7. GPT-3. As empresas de tecnologia ao redor do mundo estão em uma corrida para desenvolver a primeira inteligência artificial completa. Mas existem etapas pelo caminho que provavelmente serão muito mais impactantes na tecnologia ao nosso redor e na forma como vivemos. Uma dessas concepções é a ideia de aprendizado profundo, onde algoritmos de computador podem analisar o comportamento passado e automaticamente encontrar soluções para melhorar o desempenho. Uma das formas mais interessantes disso é chamada de GPT-3, desenvolvida pela OpenAI. É a terceira geração de um modelo de previsão de linguagem, e a ideia é que, com base no aprendizado por si mesmo, seja capaz de escrever texto da mesma forma que um ser humano. É uma das formas mais difíceis de imitação humana, e essa última tentativa é incrível. Com base em estudos iniciais, é virtualmente impossível diferenciar algo escrito pelo GPT-3 ou por uma pessoa real, e empresas como a Microsoft já começaram a incorporá-lo em seus produtos. Recentemente descrito como um dos sistemas de AI mais interessantes e importantes já produzidos, o GPT-3 apagará ainda mais as linhas da realidade. E você pode acabar lendo artigos de notícias ou até mesmo romances que não tiveram nenhuma participação humana. Número 6. Casas conectadas. Ao longo da história, as invenções nos ajudaram a economizar tempo em tarefas básicas para que possamos nos dedicar às outras mais complexas. E essa evolução está continuando no século XXI. Embora o conceito de casas conectadas não seja novo, a crescente presença da internet das coisas e avanços tecnológicos significam que elas serão cada vez mais comuns, confiáveis e funcionais nos próximos anos. Em 2013, o mercado só nos Estados Unidos já valia quase 6 bilhões de dólares. E atualmente, estima-se que 37% das casas nos Estados Unidos possuem um dispositivo inteligente. Atualmente, eles geralmente se apresentam na forma de campainhas, lâmpadas de aquecimento, alto-falantes e assistentes de voz ativados. Mas existem muitas maneiras diferentes de incorporar a tecnologia, o que fará com que as coisas pareçam muito diferentes em alguns anos. De geladeiras conectadas a tomadas elétricas, aparelhos de banho e até móveis. Tudo que for operado eletricamente poderá potencialmente ter um chip instalado que permitirá que seja operado por um dispositivo inteligente ou simplesmente por sua voz. Além disso, com muito disso sendo automatizado, nossas casas cuidarão de si mesmas e nos permitirão nos concentrar mais em nossos interesses e nossas famílias. Número 5. Bateria de metal de lítio. Há um enfoque agora em se afastar de fontes de energia que produzem emissões e uma das melhores maneiras de fazer isso é converter tudo o que usamos para funcionar com eletricidade, desde que a eletricidade venha de fontes verdes. Grandes avanços foram feitos nas últimas décadas, mas um dos maiores fatores limitantes é a capacidade das baterias. Atualmente, o design mais confortável e econômico que é usado é uma bateria de íon de lítio, mas estas têm limites com relação à quantidade que podem ser carregadas e à velocidade com que isso pode ser feito. Bem, com algumas preocupações com a segurança, se forem danificadas.
No entanto, uma empresa chamada QuantumScape está desenvolvendo uma alternativa, que em vez de ter partes líquidas, como uma bateria de íon de lítio, é sólida. Conhecida como bateria de metal de lítio, os resultados dos testes iniciais da empresa sugerem que essas baterias eventualmente poderiam aumentar o alcance de um veículo elétrico em até 80% e poderiam ser recarregadas em apenas uma fração de tempo. No momento, os protótipos são muito grandes para serem instalados em carros, mas são esperados que fiquem muito mais pequenos nos próximos anos, de tal forma que a QuantumScape já assinou um acordo com a Volkswagen para começar a vender veículos elétricos com as novas baterias a partir de 2025. Número 4. Impressão 3D. A impressão 3D tem tido uma história variada desde que começou a ser usada na década de 1980 e até mesmo recentemente só foi útil para tarefas muito específicas, basicamente alimentando o material líquido em uma câmera e aplicando camada por camada, sendo capaz de criar um objeto em 3D. É uma técnica que é principalmente conhecida por criar pequenos objetos de plástico ou componentes de substituição para determinados dispositivos. No entanto, à medida que nossa compreensão dos materiais melhora, as impressoras 3D estão cada vez mais capazes de produzir objetos de diferentes substâncias e estão sendo vistas como potencialmente o futuro da fabricação. Desde roupas e alimentos até dispositivos médicos e capacidade de prototipar rapidamente novos projetos. As possibilidades são infinitas, mas talvez a área mais emocionante seja como mudará projetos em grande escala. Já existem vários prédios em todo o mundo que foram construídos a partir de peças impressas em 3D, e isso vai se tornar ainda mais comum. Em vez de precisar enviar todos os tipos de tijolos e outras peças necessárias para construir uma casa, tudo que é necessário é o fornecimento do material básico e uma impressora. E tudo pode ser fabricado no local. Reduzirá as necessidades de transporte, desperdício e aumentará a eficiência. E poderia significar que novos lares podem ser construídos em uma fração do tempo que levam atualmente. Número 3. Blockchain. Há duas reações principais quando as pessoas ouvem falar sobre blockchain. Ou começam a contar sobre as melhores novas criptomoedas para investir, ou desligam por causa da falta de interesse. A verdade é que, embora a tecnologia blockchain esteja por trás do funcionamento dessas novas moedas descentralizadas, isso é apenas o começo da sua utilidade e integração às nossas vidas. Em resumo, a blockchain é uma lista de informações ligadas por uma técnica criptográfica, e uma vez que um bloco tenha sido adicionado, não pode ser mudado e age como um registro permanente. No começo, isso foi usado para provar a propriedade de uma moeda ou arte digital, mas há várias empresas explorando os usos mais amplos disso. Já há exemplos de como a blockchain está sendo usada para permitir o comércio de energia e outras transações, mas talvez o uso mais importante seja a capacidade de rastrear o histórico de produtos individuais. A indústria alimentar pode se beneficiar com isso, sendo capaz de provar exatamente onde e quando os ingredientes foram colhidos ou cozidos. Ou as marcas também poderão usar a blockchain para provar se um item é original ou uma falsificação. Número 2. Lutando contra o fogo com som. Com a mudança do clima, incêndios florestais estão se tornando cada vez mais comuns em todo o planeta e estão se tornando ainda mais difíceis de controlar, como, por exemplo, na Califórnia. 5 vezes mais área está sendo queimada cada ano agora em comparação com o que ocorreu na década de 1970, e espera-se que isso aumente. Tradicionalmente, a maneira de extinguir, ou pelo menos limitar a propagação do fogo, seria usar grandes quantidades de água ou espuma. Mas com a escassez de água também acontecendo e a relutância em soltar químicos na terra, uma alternativa não pode chegar rápido o suficiente. Felizmente, uma solução foi revelada em 2015 e tem continuado o desenvolvimento até o ponto de logo ser implantada em grande escala.
Primeiro, projetado para apagar pequenos incêndios em cozinhas, o extintor acústico usa ondas sonoras para empurrar o oxigênio longe da fonte do incêndio e espalhá-lo em uma área mais ampla, o que corta o combustível do incêndio e, se mantido por tempo suficiente, simplesmente fará com que ele apague. Já houve tentativas de fazer isso antes, mas agora que as frequências ideais e técnicas foram descobertas, é muito provável que esse se torne um dos principais métodos de controle de incêndios nas próximas décadas. Número 1. Computação quântica. Todos nós dependemos de computadores clássicos para tarefas do dia a dia, mas há um ponto em que, não importa quantos clipes potentes você conecte, eles se tornam impraticáveis para realizar funções altamente complicadas. Desde os anos 80, cientistas de computação de todo o mundo estão buscando o próximo grande desenvolvimento, a criação de um computador quântico, e agora estão mais perto do que nunca. Essencialmente, um computador quântico é diferente de um clássico na forma como armazena e manipula informações. Em um computador clássico, você estará familiarizado com bits que podem ser 1 ou 0, mas em um computador quântico, eles usam qubits, que podem estar em um estado quântico 1 ou 0 ou uma superposição dos dois. E isso significa que um computador quântico pode resolver qualquer problema que um clássico possa e vice-versa, e em algumas situações será muito mais eficiente ao fazê-lo. Uma das coisas mais interessantes sobre computadores quânticos é que eles nem sempre serão a melhor escolha, e os pesquisadores ainda estão explorando as situações em que eles oferecerão uma vantagem. Mas o maior obstáculo agora é construir um que seja grande e estável o suficiente para ver como ele irá performar. Se inscreva no nosso canal e ligue as notificações se quiser ver mais vídeos como esse. E não se esqueça de deixar um like. Nos vemos na próxima!